Olá, Masterfãs, bem-vindos mais uma vez ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, aonde todo dia eu vou estar criando um material que foi pedido aí na nossa postagem fixa lá no Facebook. Então vai lá, faz a sugestão do teu material para que a gente possa estar criando aqui passo a passo. E hoje nós vamos criar a textura de quadro negro, que é uma pintura aí bem legal, que está sendo bastante utilizada, dá um efeito bem contemporâneo aí também no seu projeto. Então vamos começar aqui abrindo o Google, para que a gente possa conhecer esse material. Vou colocar aqui, olha, simplesmente quadro negro. Pintura, né? Vamos lá. Para que a gente possa ver algumas imagens. Vou clicar aqui em imagens e está aqui o resultado. Vou abrir essa imagem aqui para a gente poder entender a ideia. Esse aqui é uma renderização, tá certo? A gente consegue perceber aqui alguns elementos e a ideia é realmente fazer esse tipo de material. Olha lá que legal. Na verdade, o que é feito aqui é a aplicação da pintura. E depois você pode dar esse toque artístico, desenhando forma, colocando textos, que fica uma coisa bem legal aí e você pode utilizar de diversas formas. O que a gente vai precisar primeiro fazer é encontrar a textura, então, para poder criar esse tipo de efeito. Vamos, então, procurar o material e você vai pesquisar da seguinte maneira, olha. Black Border, ok? E em seguida, vamos pesquisar aqui, olha, ferramentas, tamanho grande, para que a gente possa encontrar imagens num tamanho maior. E aqui a gente pode pesquisar algumas texturas, né? Então vamos dar uma olhada aqui em uma textura que seja um pouco grande aí, que a gente possa utilizar e fazer esse efeito, tá bom? A textura aí em qualquer formato. Eu vou selecionar essa daqui para dar uma olhada. Ela tem uns efeitos bem legais aqui do giz. Eu vou abrir essa imagem para que a gente possa estar salvando. Então, vou salvar a imagem como? Salvar a imagem aqui na minha pasta de downloads. Então, agora vamos abrir essa imagem no Photoshop. E em seguida, vamos criar uma textura com um tamanho aproximado dessa imagem. Vou clicar aqui, olha, imagem. Ele tem cerca de 1000 pixels de altura, então vou clicar aqui OK. E vou criar uma textura nova com Seamless Texture, para criar já a textura sem emendas, né? Criar uma nova textura. Vamos selecionar a opção Black Border, ali a imagem. E com a ferramenta mover, eu vou arrastar essa imagem aqui para a camada do Seamless Texture. Então, vou jogar ele aqui, olha, de uma forma que eu deixe a imagem um pouco mais centralizada. E agora, clicar em Tile. Ok, a nossa imagem já foi criada aqui sem emendas. Eu vou usar o comando Ctrl Shift letra E para poder juntar todas as imagens, olha lá. Então, agora que já temos a nossa textura pronta, vamos até a opção File, salvar. Vamos escolher aqui o formato PNG, clicar ali com o nome quadro e salvar. OK. Agora vamos usar aqui a ferramenta Ctrl J para que a gente possa criar uma nova cópia dessa imagem e inverter essa imagem para poder ter esse formato aqui de cor. E em seguida vamos até a opção 3D e criar um mapa Normal Map com o próprio Photoshop. Então vamos salvar também essa textura, salvar como... Vamos escolher aqui o formato PNG, clicar aqui na textura e colocar underline N de normal. Salvar e salvar novamente. Ok, já temos a nossa textura aqui do quadro. Vamos até o SketchUp e agora vamos ver a nossa cena, tá bom? Eu fiz uma cena aqui para que a gente possa estar visualizando essa textura. Eu vou habilitar aqui o Frame Buffer, tá? Então tá aqui, olha, a área que a gente vai trabalhar. Primeiramente, eu vou habilitar aqui a opção Global Suites, Override Material, para que a gente possa estar visualizando apenas o material que a gente vai utilizar aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui a visualização. Vamos até o editor de materiais do V-Ray. Selecionar com conta-gotas a nossa parede. Olha lá, quadro negro. No momento, a gente não tem nenhuma propriedade. E o que você vai fazer é o seguinte. Você vai adicionar primeiramente a opção V-Ray BRDF. Só que dessa vez nós não vamos apagar o diffuse e também não vamos colocar a textura agora nesse diffuse. Nós vamos apenas colocar a opção Texture e Color para deixar ele aqui totalmente branco e desabilitar a opção Use Color Texture as Transparency, tá bom? Então deixar tudo desligado ali. Na opção Diffuse é onde eu vou colocar a minha textura. Eu vou selecionar aqui
e vou adicionar text bitmap, quadro, ok, e clicar em ok novamente. Você não vai estar vendo a textura aqui, olha. É por isso que a gente precisa testar primeiro para poder saber se a textura ela vai ficar com um tamanho suficiente. Então vamos desabilitar aqui o Can Be Override para que a gente possa ver o material aqui na nossa cena. Agora é muito importante você saber o seguinte: utilizando esse método que a gente está fazendo agora, vai acontecer um erro aqui na nossa textura, mas não se preocupe, isso a gente vai consertar depois. E também é importante você perceber o seguinte: a ideia agora é que a gente consiga ver o tamanho da textura e saber se ela está suficiente para que a gente possa trabalhar com esse material. Então vamos clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, como eu falei antes, olha lá, a gente tem um problema aqui com a textura, mas você não vai precisar se preocupar com isso, porque a gente vai resolver quando aplicar um mapeamento aqui no material. O que nós queremos ver nesse momento é como ficou o tamanho dessa textura, e ela está um pouco grande aqui, tá? Então vou selecionar novamente o editor de materiais, vou clicar aqui, olha, no mapeamento, e vou aumentar esse valor de repetição. Então a gente vai reduzir o tamanho da textura. Quanto maior for esse valor, mais repetições você vai ter. Vou selecionar apenas essa área do quadro para que a gente possa estar fazendo os testes, ok? Então vamos clicar em Render novamente para poder determinar o tamanho da imagem. Ok, após o render terminar, já temos um tamanho legal aqui para a textura. A gente pode manter ele dessa forma. Tá bom? E agora vamos terminar as configurações do material. Como eu sei que essa área aqui está dando um erro, eu vou selecionar o Region Render, uma parte menor, para que a gente finalize essa propriedade. Vamos até o editor de materiais do V-Ray, vamos na opção do reflexo e vamos colocar aqui o valor de 90 para o reflexo. E para a opção do Glossiness, vamos colocar o valor 0,7. Ok. Vamos até o mapeamento e colocar também aqui no Bump a nossa configuração Normal Map que salvamos. Então tá aqui, olha, quadro, ok. E vamos modificar para Normal Map Tangente e diminuir o tamanho dele para 0,001. Eu não quero esse efeito aqui muito grande, tá? Eu quero apenas um efeito sutil. Então vou deixar ele bem pequeno mesmo. Vamos testar o nosso render para que a gente possa ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha aqui o efeito, a gente já tem o reflexo no material. A gente percebe porque essa área está com brilho, você vê que ela está mais clara do que aqui, mas nós vamos escurecer um pouco mais esse material através da opção Diffuse, modificando aqui o seu multiplier para o valor de 0,8. Eu quero que ele fique um pouco mais escuro, tá certo? Olha lá. Ok, já temos o nosso material aqui do quadro pronto. Agora vem a segunda etapa. Como é que vamos fazer para colocar o texto aqui, olha, nessa área, tá bom? Eu vou selecionar a opção Region Render toda essa área agora. Ok. E nós vamos criar aquele texto para colocar aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, vamos até o Google novamente. Vamos fechar aqui. Vou voltar mais uma vez aqui a página para que a gente possa ver todos os resultados. E você vai selecionar essa opção aqui, ó, Blackboard Vintage. Nessa opção você vai encontrar, olha, diversos textos aí para que você possa utilizar. Mas como é que a gente vai fazer essa mesclagem da imagem? Olha lá, eu vou selecionar esse modelo aqui, que está bem legal, olha lá. Vou abrir aqui a imagem para que a gente possa visualizar e salvar a imagem como. Ok. Vamos arrastar essa imagem para o Photoshop. Vamos soltar ela aqui. Então, nós vamos utilizar esse texto para poder criar a nossa textura. Então, eu vou selecionar primeiramente aqui a opção Clone Stamp. Eu vou reduzir o tamanho do pincel. E em seguida, eu vou selecionar uma amostra, clicando com a tecla Alt em um ponto. E depois eu vou apagar esse texto aqui, olha. Esse texto eu não vou querer que apareça lá no meu projeto, tá bom? Esses aí são os créditos da imagem, você pode pegar também ele na internet e utilizar. Mas a minha ideia é realmente usar esse texto aqui, olha. Então agora nós vamos preparar essa textura para que a gente possa utilizá-la no SketchUp. O que você vai fazer primeiramente é ir até a opção Adjustment Curves e melhorar essa cor aqui do material. Eu vou arrastar ele aqui, olha, deixando esse contraste aí bem maior. Olha só que legal.
Vou clicar em OK. Olha lá, criamos essa textura aí para poder fazer a nossa imagem. Só que essa textura aqui ela tá bem legal, mas ela não vai funcionar da forma correta nesse momento. O que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou aumentar o tamanho da minha tela de pintura aqui do Photoshop. Eu vou selecionar a opção Image, Canvas Size. Você vai selecionar a opção em pixels, desligar Relative, caso ele esteja selecionado aí, e colocar aqui o tamanho da imagem que você quer. Eu vou colocar 2000 por 2000 pixels. Eu quero que essa imagem tenha esse tamanho. Vou clicar em OK. Minha imagem já está ficando pronta aqui, olha. Eu vou selecionar com a varinha mágica essa área vazia, Alt Backspace, Ctrl D, retira a seleção. Então tá aí, olha, nossa textura ela tá dessa forma aqui. Esse aqui vai ser o nosso layer diffuse. Eu vou salvar, clicando aqui, olha, salvar imagem como, escolher o formato de imagem PNG, vou selecionar aqui quadro e vou colocar o seguinte, olha, texto e salvar. Ok, já temos a nossa textura para utilizar no nosso material. Vou voltar lá no SketchUp, vou agora preencher essa área aqui com essa textura. Olha, clicar no menu editar, selecionar a textura, quadro texto, ele já vai aparecer ali. Vamos aumentar o tamanho aqui para 2 metros, por exemplo. Vamos ver aí como é que fica. Ainda está pequeno, vou aumentar para 4 metros. Ok, vamos selecionar a opção textura, posição e colocar ele aqui em uma outra posição. Olha lá, vou colocar ele aqui, ó, bem centralizado aí na área. Botão direito do mouse, concluído, está aqui o texto para que a gente possa utilizar. Agora vamos renderizar aí o nosso material para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então vamos lá, clicar aqui em Render. Ok, olha lá. A nossa textura agora ficou correta. A gente percebe que não está mais tendo aquele problema aqui do mapeamento. Porém, a gente não está vendo o texto, né? O que está acontecendo aqui? Bom, você já sabe que a opção de transparência no V-Ray, quando utilizamos a opção A-Color, ele vai estar fazendo com que esse mapeamento que a gente tem no Diffuse, ele não apareça na renderização, e sim apareça apenas no material V-Ray BRDF. Nós estamos combinando aqui layers para poder criar esse efeito. E como eu já sei que o mapeamento do V-Ray ele trabalha sempre com as cores preto e branco, o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Vamos voltar aqui no Photoshop e em seguida digitar no teclado Ctrl letra I para poder inverter a cor da imagem. Vamos até a opção File, Save As e em seguida salvar essa textura agora como máscara. E clicar em salvar e depois em OK. Olha só o que, é que a gente vai estar criando aqui, que legal. Olha. Vou até o editor de materiais do V-Ray novamente, vou selecionar a opção Transparency, selecionar os mapeamentos, Bitmap e escolher agora essa textura aqui. Olha. Duplo clique, OK. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Olha lá, a imagem já apareceu aqui. Olha. Ok, você já percebeu aí o que é que vai estar acontecendo, né? Ao invés da minha imagem aparecer apenas com essa cor aqui, ele também agora vai aparecer com a textura já mapeada no lugar correto, porque a gente está trabalhando aqui com uma máscara de transparência, aonde a cor preto vai mostrar a primeira textura do Diffuse e a cor branco vai mostrar o material BRDF. Vamos ajustar mais um pouco aqui a nossa textura. Eu vou aumentar mais o reflexo para ela. Vamos colocar um valor um pouco maior aqui. E também vamos aumentar um pouco mais essa configuração do bump, tá? Vou colocar aqui o valor 0,5. E vou clicar agora em Render para que a gente possa ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado que a gente conseguiu. Olha lá que legal. Você tem agora a configuração do material e ao mesmo tempo você tem um texto aplicado. Claro que o texto você pode usar o texto que você preferir. Você também pode melhorar a configuração desse texto, adicionando um pouco de ruído no Photoshop, para deixar aquela ideia de que realmente ele tem aí um efeito de giz que foi aplicado aqui no material. Você vai ter diversas opções aí para você poder estar
configurando essa propriedade. A ideia aqui é que você entenda como é que eu posso estar mesclando duas imagens dentro do V-Ray para poder conseguir um resultado aí sem ter a necessidade de encontrar realmente aquela textura correta, né? Aquela textura que já tenha esse texto aplicado. Aqui eu posso usar o texto que eu quiser, eu posso mudar todas as configurações aqui. Então é um efeito bem legal, dá um resultado muito bom para que você possa estar configurando aí essa textura. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os vídeos em primeira mão. Também ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço e valeu!